Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o perdão não diz que tudo será como antes, mas que você pode ir em frente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Da mesma forma que nós desagradamos Deus, nós, de alguma forma, também somos desagradados por outras pessoas. Quando elas fazem algo que nós não esperávamos ou não merecíamos. Às vezes alguém fere os nossos sentimentos, trai a nossa confiança. Nem sempre a gente sabe lidar com isso. Normalmente, no lugar dessa decepção, gera um sentimento de tristeza, de raiva, de frustração. Dependendo de quem fez isso, talvez isso possa durar por anos. Dia após dia, você simplesmente fica lembrando e revivendo tudo isso. E a cada novo dia, a mesma dor volta. Mas o que será que é o perdão? Será que perdoar é dar outra chance para a pessoa fazer tudo de novo igual? Será que é assim que Jesus ensina? Será que é isso que Deus espera, que nós pedimos perdão? E que daqui 10 minutos nós estamos lá fazendo tudo diferente ou tudo igual? Será que é uma questão de vontade? Será que perdoar realmente é uma coisa que nós temos a capacidade? Eu sempre escuto que muitas pessoas elas têm dificuldade de perdoar. Mas eu descobri que o perdão não é algo que depende de nós. O perdão é algo que depende de Deus. Quando Jesus, Ele está dentro do nosso coração, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida em Suas mãos e confiamos em Seus julgamentos, nós não queremos mais saber de como aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez. Apenas deixamos que o Senhor, Ele cuide disso. Enquanto nós continuamos achando que a pessoa ela merece algum tipo de castigo, aquilo continua dentro de nós. Mas será que tem feito bem? Será que essa raiva dentro de você, esse ódio, essa tristeza, tá te fazendo bem? Será que se a pessoa pagasse do jeito que você acha que ela tem que pagar, será que ia mudar alguma coisa? Será que essa pessoa, que você, sei lá, de repente ela te traiu e você perdoasse e ela voltasse para casa, será que ia ser diferente? Será que você conseguiria simplesmente fazer de conta que aquilo não aconteceu? Ou ficaríamos como nós perdoamos, jogando na cara da pessoa o tempo inteiro, arrumando briga por qualquer coisa, arrumando motivo por qualquer coisa, tentando prejudicar a pessoa? Então assim, humanamente falando, é impossível. Sinceramente, é impossível perdoar sem a presença de Deus. Mas nós temos que estar sempre à luz da palavra, porque ela é o nosso guia. Ela mostra onde o Espírito Santo ela pode ou não atuar. Então, vamos ler. Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, a palavra ela diz assim: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Deus ele colocou uma condição. Você quer perdão? Você vai ter que perdoar. Você quer que eu esqueça o que você fez? Você também vai esquecer o que eles fizeram. E essa é a troca que a gente faz. Os pecados nossos, as coisas que nós fizemos, a troco do que as pessoas nos fizeram. E olha como ele diz: perdoar o quê? As ofensas. E é realmente, é aquilo que justamente nós não merecíamos.
são as coisas que nos ofenderam, que nos machucaram. Agora, o que é melhor? Será que não é melhor deixar essa ferida cicatrizar ou manter ela aberta o tempo inteiro, lembrando disso o tempo todo? Porque quando você não gosta de alguém ou quando você está chateado com alguém, a própria presença da pessoa incomoda. Você está no mesmo lugar que essa pessoa, incomoda demais. E aí a nossa vida ela começa a ficar delimitada. De repente você está ali na rede social, aparece no feed alguma coisa de uma pessoa e aquilo lá já te dá um gatilho. E aí você já começa a ficar com medo. Começa a bloquear as pessoas, começa a fazer e fica nisso. Sabe, eu troco de quê? E às vezes, essa pessoa foi tua amiga no passado. Às vezes essa pessoa é teu irmão, é tua mãe, é teu pai, sabe? É um conhecido, é alguém da empresa, alguém da igreja. E você tá ali. A verdade é uma só. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Por que Jesus, ele fala, olha, eu vou te perdoar? Porque quando você errou, você não estava com ele. E é justamente isso. Quando aquela pessoa ela veio te machucar, ela também não estava com Deus. E pessoas sem Deus, elas ferem umas às outras. Sabe por quê? Porque é o mal que governa a vida delas. Nota os teus comportamentos, os teus hábitos. Tinha mania de mentir, mania de enganar, mania de distorcer, mania de, quando fosse contar alguma coisa, aumentava. Mania de ficar pensando mal de todo mundo. Cheio de manias. E você acha que a outra pessoa também não tinha? As mesmas coisas que acontecem com você, acontecem com as outras pessoas também. Então Deus está te dizendo, olha, tudo bem, você entendeu os teus erros. Você percebeu que comigo a tua vida ela pode te tornar melhor, tá bom. Mas não faz mais sentido você querer estar comigo e querer estar odiando. Porque o ódio e o amor, eles não se misturam. A luz e as trevas, elas não se misturam. Então nós temos que perdoar. Mas o perdão, ele só vai poder ser dado quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. E em cada oração, nós vamos orar por essas pessoas que nos magoaram, que nos chatearam, que nos enganaram, que nos ofenderam. Ninguém merece. Você quer ver uma pessoa que recebeu coisas que não merecia? Foi Jesus. Cuspiram nele, humilharam ele, colocaram ele numa cruz, duvidaram dele, insinuaram um monte de coisa, riram dele, zombaram da família dele e tudo isso. E ele estava lá, firme e forte. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, porque ele confiava em Deus, porque ele conhecia os planos de Deus. E nós também. Quando nós nos aproximamos do Senhor e começamos a sentir aquela paz, começamos a sentir que tudo está diferente, mesmo quando tudo não está bem, nós estamos bem. E aí a gente começa a olhar que dentro de tudo aquilo fica algumas coisas do passado penduradas ali ainda. Sabe, coisas que passaram de repente a nossa vida inteira ali. Será que já não chegou a hora de deixar esse defunto ser enterrado? De deixar esse assunto de lado? De deixar que Deus cuide disso? Porque você pode ter uma certeza, essa pessoa ela já paga o preço disso todos os dias. Porque todos os dias que nós vivemos longe de Deus é uma tortura. Tudo isso que você sentiu já, essa pessoa ela sente também. Não tem como a gente ficar bem sem fazer esse exercício do perdão. Agora a questão é, tudo bem, você perdoou, você fez, será que tudo vai voltar a ser como antes? Como antes não. As coisas elas podem se tornar melhores, como antes não. Jesus não é algo que ele reverte as coisas para que elas se tornem imutáveis. Porque se antes não tinha Deus, isso não era bom o suficiente para que você estivesse vivendo. Esse é o ponto em questão. E às vezes eu vejo as pessoas querendo as coisas como antes, só que tinham uma vida sem Deus. Deus ele quer dar mais para você, ele não quer que seja como antes, ele quer que seja melhor. Agora, se a outra pessoa não aceita Cristo, se a outra pessoa também não pratica o perdão, não tem como uma relação ela dar certo simplesmente por causa disso. Só que o motivo da nossa conversão também não é o outro. Eu não me converto porque eu quero resgatar a minha família, eu não me converto porque eu quero isso, eu quero aquilo, não é uma barganha.
Nós estamos falando aqui de salvação, de eternidade. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, isso é certo. O problema é para onde você vai depois que você morrer? Onde você vai passar a tua eternidade? E às vezes você está gastando tempo nessa vida e está rifando a tua eternidade. Só que o tempo que você gasta nessa vida não tem trazido nada de bom para você. Olha os teus sentimentos. Olha como você anda desanimada. Olha como você anda sem motivo de viver, sem razão e sem nada. Olha como você é dependente emocional. Eu sei que certas coisas financeiramente parece que a gente depende de outras pessoas. Mas quanto vale a tua vida? Quanto custa a tua felicidade? Se é Deus que Ele está te dando a libertação, você acha que Ele não te daria o sustento? Então eu não sei como as coisas vão acontecer. Eu não sei quais são as portas que Ele vão abrir. Mas uma coisa é certa. As portas que o diabo abriu na tua vida, você fechou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que não vem de Deus vai ser tirado da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que importa. Porque hoje você pode dizer que vive. Hoje você tem bons sentimentos. Hoje você tem paz. Hoje você sente que existe um caminho para que você possa perseguir. Hoje você tem sonhos que você percebe que não dependem mais de nada. Já não é o sucesso de qualquer coisa, mas é que Deus esteja dentro dos teus planos. Se a gente vai lá em Isaías 55, versículo 7, a palavra ela diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que Deus ele colocou uma condição sobre o perdão. Condição 1. Que o ímpio abandone o seu caminho. Quem é o ímpio? Quem não coloca Deus em primeiro lugar. Qualquer um que não coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida é ímpio. E o que essa pessoa ela começa a ter? Pensamentos maus. Nós não citamos os pensamentos que levam a não conseguir perdoar? É justamente isso. O que Deus está dizendo? Olha, abandona o seu caminho. Olha, abandona esse pensamento. E agora a gente entendeu uma coisa. Quando Deus fala caminho, você acha que é um caminho físico? Os nossos caminhos, eles são ditados pelos nossos pensamentos. Você pensa e aí você reage. Puxa, o meu sonho. O que é o sonho? O sonho é um pensamento. Então, todos os nossos caminhos, eles estão dentro dos nossos pensamentos. Agora, se os nossos pensamentos forem maus, Deus não está conosco. Se os nossos pensamentos forem bons, Deus está conosco. Se os nossos pensamentos forem bons, os nossos sentimentos serão bons. Se os nossos pensamentos forem maus, os nossos sentimentos serão maus. É muito claro isso. Por isso que quando você ora, as coisas logo melhoram naquele instante. Por quê? Porque é um milagre instantâneo a oração. Então vem o Senhor ao nosso encontro, Ele ouve a nossa oração, eu sinto a sua presença, Ele tranquiliza os meus pensamentos, aquilo produz paz. Só que o Senhor sai de perto de mim e eu começo a pensar tudo de novo, que a pessoa precisa pagar, que ela não tinha o direito de fazer, e que aquilo, e aquele mesmo pensamento, dia após dia. E isso só para quando? Quando eu perdoo. Como que eu faço isso? Olha, Deus está dando a palavra. Volte-se para o Senhor. Eu tenho que olhar para Deus. Olha, Senhor, tende misericórdia de mim. Tá bom, Deus está conversando comigo. Deus ele mostrou a sua natureza, que apesar do defeito tudo de errado, naquele instante eu entendi o que eu fiz, tá bom? Então, a partir do nosso instante, Ele vai me perdoar. Só que eu tenho, de novo, que olhar lá em cima. Abandone os seus caminhos, abandone os seus maus pensamentos. Não tem como eu orar para Deus pedindo para que Deus faça alguma coisa enquanto eu não abandono isso da minha vida. Talvez é isso que você sente, que a tua oração não tem poder, que as coisas não acontecem na tua vida, que as coisas estão sempre igual. Você vai ter que romper essa linha, você vai ter que passar por esse caminho, você vai ter que tirar esses pensamentos, você vai ter que aceitar. No fim, tudo é uma questão de aceitação. Eu tenho que aceitar o que aconteceu, porque eu não posso mudar o que já aconteceu.
O que já aconteceu, já aconteceu. Talvez não era o que você merecia, talvez não era o que você planejava, talvez não era no tempo certo, talvez... Tem um monte de talvez. Só que onde estava Deus na sua vida? Não estava em lugar nenhum. Como que você queria ter o controle da situação? Você sempre soube. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: os nossos medos não impedem que as coisas acontecem. Nós podemos sofrer por antecipação, por ter medo. Ou eu posso me capacitar. Posso pedir para orar, posso pedir para Deus me libertar, posso pedir para Deus estar comigo se eu tiver que passar com aquilo. O que Jesus fez? Ele sabia que ele ia ter que passar pela cruz. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então vamos embora. Já que é para crucificar, vamos embora. Já que é para acontecer, vamos acontecer. Já que é para você passar, passa com Deus. Você vai continuar de novo, se apartando de Deus por causa de um erro de uma pessoa. Você vai condenar a tua vida inteira por causa de uma pessoa. O erro é dela, não é seu. Só que quando você não perdoa, o erro se torna seu. Esse é o ponto. E ninguém está dizendo perdoe e tudo será igual. Não, perdoe para que tudo seja diferente, para que tudo seja melhor ainda. Judas andava com Jesus. Jesus sabia que alguém ia trair ele, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. E você às vezes sabe. Não é que a gente brinca, sempre fala que tem um sexto sentido sobre as coisas? Então assim, se você sabe que algo pode acontecer, e sempre tem alguma coisa acontecendo, que nós vivemos uma batalha, sabe? E aí o que adianta? Tem mais uma coisa que nós precisamos entender. Às vezes, tem pessoas que elas praticam algumas outras coisas que são de outras religiões. Vamos pegar um exemplo. Você vai lá e faz um yoga. Legal, faço yoga espiritual, exercício. Yoga é do hinduísmo. Existe em cada religião, entre aspas, tem um Deus. E esse Deus não é Jesus. O que nós temos que ver no fritar dos ovos? Tá bom, você está fazendo uma prática, ela é espiritual, legal. Quando essa prática acaba e você chega na tua casa, como é o teu relacionamento com as outras pessoas? Você quer estar na tua casa, você não quer estar na tua casa, tem briga ou não tem? Qual o resultado prático disso? Porque não adianta nada algo fazer bem por 10 minutos, 20, 1 hora, e você sair de lá e ficar maltratando as pessoas, obrigando, afrontando, porque o que Jesus ele promete a nós não é 1 hora de bem-estar, é uma vida. É uma eternidade. Deus não está dando migalha. Não é uma coisa que eu tenho que ficar praticando ali. Porque eu não sei o que. Sou zen. Eu não sou nada. Sabe? Você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter as consequências daquilo que você fizer. Eu jamais utilizaria a prática de qualquer coisa. Se for para gastar tempo, eu gasto em oração. Ou se você quiser fazer o exercício como um exercício, nada daquelas coisas ou daqueles símbolos vão estar dentro da tua casa, porque isso é idolatria. Jesus ele não divide. E aí você de repente está olhando a sua família sendo ruída, o teu trabalho sendo destruído, as coisas acontecendo na tua vida, o teu quarto já virou o teu refúgio, você não se sentindo bem, cada vez mais aumentando a dose, cada vez mais esquecendo as tuas coisas, tudo desleixado. Cara, beleza. Qual é o resultado prático disso? Aonde Jesus ele entra, ele causa uma transformação boa. E é isso que a gente tem que entender. Jesus ele quer te dar uma vida completa, mas parece que você gosta de migalhas. Você não quer viver a vida verdadeira? Você não quer ter uma vida completa? Você não quer seguir em frente? Você não quer crescer? Não quer passar toda uma eternidade? Não quer que o céu comece aqui? Não quer deixar de ser um ímpio? Não quer que esses pensamentos parem na tua cabeça? Cara, é uma tortura, é sério. Quando a gente fica pensando nas coisas, é uma tortura. Vamos liberar o perdão, então. Vamos deixar isso para trás. Vamos continuar a nossa conversão. Vamos parar, sabe? Simplesmente parar e seguir em frente. Parar e seguir em frente. Seguir em frente. O que a frase fala? O perdão não diz que tudo será diferente, mas que você pode ir em frente. Ninguém quer nada como antes, nós queremos as coisas melhores. Tira essa ideia de voltar para trás, nós queremos ir para frente. Tira essa ideia de
comodidade, porque não era bom nem quando era cômodo. Para de se iludir, para de se enganar. Quando ambos aceitarem Jesus, as coisas melhoram. Um só não. Não existe uma cadeira de 2 pés. 3 ainda ela para de pé, porque Jesus está ali como alicerce. Não tem jeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar entendimento para receber essa palavra. Que você possa questionar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Que você possa perdoar essas ofensas em nome do Senhor. Que tudo que passou, passou. Que Deus tem algo melhor, que Deus tem algo maior. Que Deus está esperando que você permita que Ele faça a obra na sua vida. Chega desses maus pensamentos, chega desses maus caminhos, chega desse ódio, chega dessa raiva, chega dessa mágoa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.